Nós estamos em um processo de estudar, né, o que significa ser um cristão. Já passamos por algumas etapas. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5, versículo 48, que é onde nós paramos no último momento que eu tive com os irmãos, onde nós estamos falando que o cristão, ele não é um ser perfeito, né? Quem achou, diga amém. Mateus capítulo de número 5, versículo 48. A palavra de Deus, ela nos diz assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém? Então, meus irmãos, nós estamos lendo esse texto e nós paramos até num pouco de um dilema, não é isso? Depois de falar tanta coisa que tem que fazer, o pastor vem falar que crente não é perfeito. Parecia que ele queria que a gente fosse um perfeito, falou que não é só falar, falou que não pode fazer. Mas como entender isso? E eu não sei se você estava aqui, mas se você não estava, corre lá na internet, tem registrado, e eu só vou dar uma recapitulada para você não ficar aqui também sem saber o que a gente falou, ok? Na semana que eu estive, a gente falou sobre um pouco de conhecer a Deus, dessa falta de interesse de conhecer. Nós falamos também sobre a questão de ser impossível ser perfeito. Não dá. Quem tenta se frustra. Quem não entende o conceito de perfeição bíblico fica frustrado, porque vem e fala assim: eu fui para a igreja, todo mundo estava pecando, todo mundo tem erro, e vai ser sempre assim. Principalmente eu e você. Se você olhar para você mesmo, você vai ver que tem coisa que você parar. Eu falei com a minha esposa hoje: tem algo aí em você que você está tentando parar e não para? Toda vez que você vê no curso, você fala: ai meu Deus, tomara que Deus revele, não é isso? Ai meu Deus. E você está a vida toda nesse processo. Então você tem que começar a entender que enquanto você tentar resolver sozinho, não vai dar. Mas quando você crê na graça, na misericórdia, e você deixar o Espírito Santo entrar em você e trabalhar em você, você vai ver que você vai sendo transformado. Quando alguém fala assim: a igreja nossa foi transformada, sozinha não, alguém veio aqui e transformou. Você só vai ser transformado quando deixar Deus se transformar. Mas por que é difícil deixar Deus transformar? Porque aí eu não tenho mérito, e eu quero ter mérito. Eu quero falar: ó irmãos, você não conseguiu porque você é fraco, eu consegui. Já viu esse negócio? Você não para porque não quer, eu parei. Não, você não parou ainda porque ainda você não deixou o Espírito Santo entrar em você, mover você, e você entender: sozinho eu não vou conseguir. Então nós falamos um pouco sobre essa realidade. Eu ainda trouxe para os irmãos a questão de teleios, né, que é a palavra grega para perfeito, onde nós falamos que ela não significa só uma falta de erro, mas também significa ter um propósito, ter um objetivo e ter uma meta. Onde nós falamos algumas coisas sobre essa questão de ter meta, de ter propósito e saber por que eu estou fazendo alguma coisa. Nós também falamos sobre a questão de deixar de ser menino e ter o entendimento que eu preciso crescer, aonde eu só cresço se eu faço minha parte. Aí é uma outra coisa. Você pode aqui estar sendo negligente com o que Deus fala com você. Deus fala: não bebe água, sair daqui você bebe água. É um exemplo banal. Hoje todo mundo questiona a Bíblia. Por exemplo, tem alguém aqui que não sabe que Coca-Cola é cancerígeno e que faz mal? Tem alguém que não sabe? Todo mundo sabe, não sabe? Quem é que bebe Coca-Cola? Levanta a mão aí. Você sabe. E aí a pessoa questiona a Bíblia, mas a pessoa não questiona o governo. Por que o governo não deixa vender Coca-Cola? Se mata. Perceba. E tem coisas que você sabe que mata espiritualmente, mas mesmo assim você está bebendo, comendo, vendo, ouvindo. Aí você está sendo negligente. E a gente precisa entender uma coisa hoje: que eu não posso ser negligente, eu preciso fazer minha parte. E minha parte não é me transformar, é abrir o coração. Lembra da palavra em Apocalipse? Eis que estou à porta, eu vou entrar nesse negócio, eu vou quebrar o cadeado. Vai não, eu estou batendo. Se você abrir a porta, eu entro, eu sento e eu crio o que com você? Comunhão. E a comunhão faz você ser transformado. Então, lembre-se disso e deixe de ser menino e deixe de julgar a situação de uma ótica humana, né? Todo mundo faz, eu vou fazer. Não é assim.
Então, eu falei ainda que a ideia de base de ser perfeito é ter aquele modelo de Cristo, né, em João 3, 13 e 15, que Jesus diz o quê? Eu vos deixei o exemplo, para que vocês saibam. Foi isso que ele falou? Não. Para que vocês vão e façam como eu fiz. Essa é a ideia. Você tem que fazer como ele fez. Está fazendo? Não, nem eu. Então nós precisamos continuar e não desistir. E aí nós falamos no último versículo que eu li na semana passada, retrasada, nós lemos Hebreus 12, 14, onde fala: pelo tempo vocês deveriam ser mestre. O que ele está dizendo? Pelo tempo que vocês estão ouvindo palavras bíblicas, ensinamentos, vocês já deveriam ser mestre. O que significa ser mestre? Alguém que já consegue ensinar outro. Aí hoje, o que está acontecendo? Tem pastor que está precisando ser ensinado. Aí se o pastor está precisando ser ensinado, a ovelha então nem se fala. Por quê, irmãos? Porque a igreja parou de ser uma igreja que ensina. Entenda uma coisa, momento é fácil fazer, avivamento não. Momento é momento, acabou o momento, acabou o culto. E está cheio de movimento por aí, não é isso? E movimento só gera momento. O movimento que as pessoas fazem hoje é para atrair pessoas para a igreja. E isso não é bom. Nós temos que ter movimentos que levam eu e você para Cristo. Porque em Cristo a gente vai ter um encontro real. Um encontro real gera transformação real. E como nós queremos ser transformados de forma real se nós não temos um relacionamento real? Isso é difícil, isso é complicado. Mas eu quero que nessa noite você entenda e abra o seu coração. Então na semana passada vou falar sempre semana passada, tá bom? Então na semana retrasada nós falamos sobre essa busca pela maturidade espiritual. E a pergunta foi o seguinte: você está buscando ser maduro espiritualmente? Está mesmo? Aí você tem que ver quanto tempo eu estou na igreja. Eu entendo, se Deus não fizer nada por mim, eu continuo sendo cristão? Retornamos aqui. Então hoje eu quero meditar com os irmãos e continuar sobre, nós temos a consciência que nós somos imperfeitos. Ter consciência que eu preciso do perdão. Ter consciência que eu sozinho não tenho como resolver o meu problema espiritual. O que foi criado, irmão? Regra. Foi criado regra, porque você quando cumpre uma regra, você se acha apto. Falaram que tem que vir de terno e gravata. Opa, eu estou apto. Falaram que tem que deixar o cabelo comprido. Opa, eu estou apto. Na época falaram que não pode tirar os pelos das pernas. Eu estou apto. A gente gosta de regra que alguém olhe e diga: olha, ele cumpre a regra. Aí nós voltamos a ser o quê? Fariseu. O fariseu, ele gosta assim: tira o balde, tirei. Coloca o balde, coloquei. Mas lá dentro não existe uma real motivação interna de entender: eu preciso de Cristo. Abra sua Bíblia comigo, que tem um texto que Paulo vai nos ensinar, que esse entendimento da imperfeição só conhece quem vai até Cristo. Abre aí Romanos capítulo 7, o versículo 15 ao 25, vamos ler? Romanos 7, eu quero ler do versículo 15, capítulo 7, versículo 15, até o versículo, vamos ler até o 25, que o entendimento fica melhor. Quem achou, diga amém. Porque o que faço, não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que faço, isso aborreço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei
que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Escute o que ele vai dizer aqui. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Olha o que Paulo está dizendo. É um combatimento. É um combatimento contra o que eu quero e o que eu faço. Todo mundo aqui, eu tenho plena certeza que iria estar lendo a Bíblia todo dia. Todo mundo aqui queria saber pregar. Todo mundo aqui queria ter vontade de evangelizar. Todo mundo aqui queria ser mais fervoroso na oração. Todo mundo. Mas quando você olha a sua vida, você fala o quê? Está difícil. Paulo vai dizer que ele mesmo tem esse combatimento. O que ele quer fazer, ele não está fazendo. Mas no versículo 25 ele traz uma razão pela qual ele não desiste. Mas eu dou graças a Deus por Cristo. Porque Ele pagou o preço. Irmãos, entenda uma coisa. Você não vai ser capaz de pagar o preço pelo seu pecado. Quem pagou foi Jesus. E nós temos que nessa noite abrir o nosso coração e entender o seguinte: eu preciso melhorar. Mas eu não posso melhorar sozinho. Eu vou precisar de Jesus Cristo. E se você olha, a maioria das pregações, não tem Jesus que te ajuda a tirar isso. Tem Jesus que entrega casa, tem Jesus que entrega a bênção, tem Jesus que até mata os seus inimigos. Mas cadê o Jesus que santifica? Cadê o Jesus que transforma? Cadê o Jesus que faz você antes ser um matador, depois ser um servo do Senhor? Cadê o Jesus que faz você sair da escravidão do pecado e ser livre pela graça? Nós não estamos mais encontrando. Porque não se prega mais esse Jesus que diz o seguinte: ei, você não vai ser perfeito, mas eu vou te transformar. E aí é um processo. Aceitar Jesus é um momento. Glória a Deus. Santificação é o quê? É um processo. Se tiver alguém aqui dentro, é exemplo, ok? Que mentia 50 vezes por dia. Se hoje você mente 25, você está ainda ruinzinho, mas você já está melhor. Só que a gente não vê a melhoria. A gente quer um Cristo fast food. Eterno Deus, passou 30 anos no pecado. Irmãos, entrou aqui dentro, aceitou Jesus, tem um processo de santificação. Dizem que quando você aceita Jesus, Jesus tira a lama de dentro de você. Quando você se santifica, quando você aceita Jesus, Jesus te tira da lama. Quando você tem um momento de santificação, Ele tira a lama de dentro de você. E tem muitos irmãos aqui que estão lavados por fora, mas por dentro está difícil. Está cheio de passado, está cheio de ressentimento. Quantas pessoas que você encontra, por que você não faz nada mais na igreja? Porque eu já fiz. Por que você parou? Porque fizeram. Não tem ninguém fazendo hoje, não. Fizeram quando? Faz 10 anos. Você está parado ainda porque fizeram 10 anos atrás com você? Estou. Hoje, nessa noite, entenda o seguinte: tem uma batalha aí dentro de você. Não sei se você lembra quando nós estudamos sobre batalha espiritual. Diz que existe uma batalha entre a carne e o espírito. Qual que é o objetivo? Para que você não faça o que você quer. E todo mundo aqui quer ser melhor na vida espiritual. Mas estamos errando por quê? Porque eu vou ser melhor. Não é você que vai ser melhor, é Deus que vai te fazer melhor. E aí, irmão, se você fica assim, nós falamos na semana que eu falei sobre isso, não frustra, estou tentando, não consigo, fico frustrado. Deixa Deus fazer que você não vai se frustrar mais. Deixa Deus mudar seu coração que você não vai se frustrar mais. Abra sua Bíblia aí, eu quero ler um versículo com você. Filipenses capítulo 3, verso 12. Esse versículo traz uma palavra que a gente pode entender esse processo de santificação, esse processo de continuar, esse processo que Deus está fazendo alguma coisa em mim. Acharam aí? O que é que Paulo fala, irmãos? Não que já o tenha alcançado, ou que seja perfeito. Eu ainda não alcancei, ok?
Eu ainda não sou, mas uma coisa eu faço, eu paro. É isso que ele está falando? Como eu não estou conseguindo mesmo, irmão, eu vou parar. Não é isso que ele fala, não. Eu prossigo para onde? Para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, que é que? É guardando o passado? É guardando o que fizeram? Não. Esquecendo-me do que está atrás, eu prossigo porque está adiante. E tem um monte de gente parada na fé, porque continua olhando para trás. Você que está aqui, tem um monte de coisa que você não está fazendo, porque está olhando para trás. E eu vou deixar um conselho aqui para você. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se estivesse olhando para trás e vendo Cristo, continuava. Porque lá atrás ele é o mesmo. Ele não mudou. Os homens mudam. Os homens usam o nome de Deus, mas ele não é aquele que você está pensando que é, que engana, que rouba, que defrauda. Cadê a alegria sua de entender que serve um Deus fiel, que não muda? Por que está triste porque alguém falou? Eu queria que você hoje falasse o seguinte: ei, irmão, para de tentar me acusar. Quem acusa é o diabo, vai para lá. Quer me ajudar? Desculpa, é a tradução, quem está em casa não entende. Para de ficar ouvindo quem te acusa. A Bíblia vai dizer que quem acusa é Satanás. Cristo te dá direção. Cristo vai dizer: você está errado, mas vai para lá. Satanás não. Satanás diz: você está errado, você vai para o inferno. Quem vai para o inferno é Satanás. Eu não vou não. Como você garante? Quem crer em mim será salvo. E eu creio em Cristo. Só que hoje eu não estou como eu queria. Mas eu estou fazendo o quê? Esqueço, prossigo. Esqueço, prossigo. Esqueço, prossigo. Aí alguém vai dizer assim: então tá fácil, vou ficar pecando, esqueço, prossigo. Pecando, esqueço, prossigo. Não. Se você estiver se relacionando, você vai ser limpo. O problema, irmãos, é que só limpa Deus. Só limpa a palavra de Deus. Só limpa o Espírito Santo de Deus. E como eu falei aqui, a geração que nós vivemos, a culpa é nossa também, né? Ah, o pastor veio lá e pregou, cobrou 50 mil para pregar. Mas pagaram. Pagaram para ele pregar. Ah, o cantor gospel vem e cobra 180 mil. Estão pagando, ele vem. Né? Porque nós achamos que quando se paga, eu posso cobrar. Existe não sei se é brincadeira, mas o pastor ligou e falou: eu vou cobrar 50 mil para ir pregar na sua igreja. O pastor falou: ok, pode vir, mas eu vou lhe fazer exigências. Quero 100 almas para Jesus, quero 50 batismos com o Espírito Santo, quero 3 curas e 3 maravilhas. Já que é negócio, me dê alguma coisa. Perceba que nós estamos falhando porque existem movimentos. E nós temos que nessa noite pedir a Deus que a gente não esteja vivendo atrás de movimento, mas que a gente esteja buscando o avivamento. Por favor, nessa noite, entenda: você precisa ser tocado pelo Espírito Santo. Você precisa reconhecer o seu problema, não o meu. Você tem um problema, eu tenho um problema. Então eu reconheço o meu problema, esqueço do que está para trás, do que fizeram, do que falaram, e eu vou prosseguir para quem? Para o alvo. E o alvo é quem? Cristo. Irmãos, Cristo já pagou. Tem gente que não entende isso. E quem entende, às vezes fala o seguinte: ele já pagou, faço o que quero. Aí está todo errado. Quem conhece Jesus para. Eu até comentei com a minha esposa, porque muita gente fala o seguinte, esses dias eu ouvi isso de forma assim, para você entender o que eu estou falando. A mulher cristã é casada com um homem de 30 anos. Aí ela falou assim para mim, ligou e falou: para você vir agora. Eu falei: mas agora eu não posso. Mas se o senhor não vir agora, meu marido não vai ir para a igreja. Eu falei: mentira, não é possível que eu estou ouvindo isso não. Eu falei: a senhora é casada com ele há 30 anos e não conseguiu ganhar ele para Jesus? A senhora acha que eu largar tudo que eu estou fazendo para fazer uma visita, eu vou salvar ele? Queria colocar a culpa em mim. Aí eu não fui não, irmãos. E ele não é crente hoje por causa do quê? Que eu não fui. Tem cabimento isso?
Não tem cabimento. As pessoas querem alguém para ser. Não, eu não estou indo na igreja por causa da Aline. Eu não estou indo na igreja por causa do irmão. É mentira, você não está vindo porque você não, vou usar uma palavra mais suave, se relacionou com Jesus. Quem conhece Jesus vem para o culto por Jesus e Ele sempre está aqui. Quem se converte, entende o que é Cristo. Alguém diz, você é imperfeito. Aí você vem e fala, falou certinho. Mas Ele está aqui me transformando e eu não vou parar. Aí sabe o que acontece? Pessoas boas estão fora da igreja. E os falsos estão ficando na igreja. Porque o falso interpreta. Fala até língua estranha sem ter nada na boca. E o verdadeiro vai saindo. Mas eu quero te aconselhar hoje que você não é perfeito, mas existe um Cristo que morreu por você, está buscando te ajudar, mas você tem que abrir o seu coração. Então pare de falar que não faz porque alguém disse. Não, é porque eu não estou fazendo o que Paulo falou. Eu não estou me esquecendo. Se esquece do que falaram de ruim para você. Já percebeu que a gente não lembra o que falaram de bom? Tem gente que já olhou para cada um de vocês e falou, Deus tem uma promessa na sua vida. A gente fala o quê? Amém. Eu sempre brinco aqui, irmãos, porque isso aqui você tem que entender. Está aqui, ó, o culto, Deus falando. Oh, aleluia, aleluia, Deus vai te usar e você glória, né? Então, glória. Chega ali fora, ali. Alguém fala, irmãos, eu tive um sonho que o diabo pegava você. Você já vai embora como? Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Esses dias uma pessoa falou, pastor, eu tive um sonho com o senhor ruim, o diabo querendo lhe matar. Eu falo, ó, eu já estou sabendo disso. Mas pode contar o sonho que eu vou ficar mais esperto. Mas ele está tentando me matar faz um tempinho já, viu? E você também, ele está tentando te matar. Mas a mesma certeza que você tem que ter que o diabo está tentando te matar, você tem que ter a certeza que tem um que está te dando vida. E vida em abundância. Mas eu penso nisso? Penso não. Eu só penso na coisa ruim, irmãos. Você só pensa que vai dar errado. Começa a pensar que vai dar certo. A gente não pensa no que vai dar certo, a gente pensa no que vai dar errado. Aí a Bíblia aconselha, traz à tua memória o que dá esperança, pelo amor de Deus. Ah, mas aquele lá não conseguiu, aquele outro não conseguiu. Eu vou conseguir, não adianta. Você é imperfeito, mas tem um Deus que te ama mesmo assim. E está tentando mudar você, está tentando ajudar você. Mas aí Ele está aí batendo hoje, e a opção é sua. Continuar com remorso, tristeza, ou abrir o coração e falar, sabe o negócio? Eu vou crer nessa graça, nessa misericórdia. Eu vou fazer o que diz, quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Não importa o que eu fiz, não importa o que estão falando, eu me arrependi e vou para frente em nome de Jesus. Abre aí sua Bíblia comigo, eu quero ler um texto com você. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, vamos ler? Quem achou, diga amém. 2 Coríntios capítulo 12, versículo de número 9. Mas ele me disse, a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Deus, Cristo, repouse sobre mim. A gente não quer só a graça. É o que eu estou falando. A gente quer pagar, irmãos. É gostoso pagar. Quando você paga, você fala o quê? Não foi de graça, não é assim? Já viu quando você está com alguma coisa e dá problema, você fala assim, não, eu vou reclamar. Alguém fala, deixa eu para lá. Fala, não, não foi de graça. Eu paguei. E tem gente querendo servir a Deus assim. Querendo dizer, não, eu me santifiquei. Eu dei dízimo. Não, porque eu... Irmãos, pelo amor de Deus, a graça basta para nós. Sabe por quê? Todos somos pecadores. Quando você lê Romanos 3:23, que diz o quê? Pois todos pecaram e carecem da graça de Deus. Não tem ninguém aqui sem pecado. Olha o que João escreve, abre aí sua Bíblia comigo, em 1 João, capítulo de número 1 e o versículo 8. Abre aí. 1 João, capítulo de número 1, verso 8. Quem achou? Olha o que esse versículo diz. Se dissermos que não temos pecado, é verdade? Não.
enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está. Porém, olha o versículo de número 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele não foi nem será, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu tenho que reconhecer que eu preciso da graça. Eu preciso confessar o meu pecado. E quando eu confesso o meu pecado, acontece uma coisa que nenhum homem pode fazer: Ele me perdoa. E não só me perdoa, Ele me purifica. Quer ser purificado nessa noite? Confesse o seu pecado. Quer ser perdoado nessa noite? Confesse o seu pecado. Mas só confessar, não precisa fazer nada? Nada. Não precisa nem tomar chicotada, não, Ele já tomou por você. Não precisa subir de joelho nenhuma escada, não, Ele já subiu por você. Entenda hoje, por favor, que você tem um Deus que te ama e está tentando dizer para você: é de graça, meu filho. Mas aí você tem que reconhecer que não é você. Vamos continuar? Abra sua Bíblia comigo, deixa eu ler um texto. Mateus, capítulo 26, lá no versículo 69, abre aí. Porque já que eu tenho que reconhecer meu pecado, eu também preciso reconhecer que eu preciso da graça de Deus. Abre aí. Mateus 26, 69. Eu queria ler só o 75. Vamos ler só o 75? A história você já conhece. Mateus 26, 75. Quem achou, diga amém. Amém. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Perceba uma coisa, nós estamos falando de quem? Pedro. Pedro era um discípulo de Jesus. Pedro estava quantos anos com Jesus até ali? Mais ou menos 3 anos. Irmãos, 3 anos. É um curso bom, 24 horas. O mestre é o melhor mestre. Só que Pedro continua como eu e você. Pedro sabia que ele ia negar Jesus? Sabia. Jesus falou para ele. Pedro tinha uma visão de si mesmo diferente. O que foi que ele disse para Jesus? Eu estou pronto para ir com o Senhor, para a cadeia e para morrer. E olha que palavra, irmãos. Pensou você chegar aqui e falar assim: ó, eu estou pronto, conta comigo. Você fala: ó, que dor. Jesus olha para ele e diz o seguinte: olha, Pedro, tu não está pronto não. Antes do galo cantar 3 vezes, lembrando que galo era uma trombeta que soava para trocar o turno dos guardas, você vai me negar quantas vezes? Então, quando tocar a primeira, você já negou 3 vezes. Pedro fica todo: não me conhece, está me julgando. Hã? Não me julguei, hein? Eu estou pronto, hein? Começa. Negou a primeira, se lembrou do que Jesus falou? Não. Negou a segunda, se lembrou do que Jesus falou? Não. Negou a terceira. Já percebeu? Tem muito irmão que já fez isso aqui. Ele faz, dá errado. Quando acaba de fazer, ele diz o quê? Eu sabia que ia dar errado. E por que fez? Porque sou humano, falho. Porque tenho muita dificuldade de entender porque Deus me escolheu. Porque tenho dificuldade de acertar o que Deus quer de mim e o que eu tenho para oferecer para Ele. Tenho dificuldade de aceitar porque eu vivo conforme o padrão do mundo. E no mundo só pode ser escolhido quem é o melhor. Quando vai entregar currículo, eles escolhem o currículo melhor. Quando tem uma corrida, eles escolhem quem correu melhor. Aí Paulo diz: Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Lembra quando Jesus é questionado através de João pelos seus discípulos? E Jesus pergunta, João manda perguntar para ele assim, ó: pergunta se ele é o Cristo mesmo. Não sei se você lê o texto bíblico, mas eu gosto do final. Jesus diz o seguinte: fala para João que o evangelho está sendo anunciado aos pobres. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu vim para quem não tem recurso. Eu vim para quem é imperfeito. Eu vim para quem tem falta, porque pobre não tem educação. Não tem, irmãos. Às vezes você vê alguém mal educado, você fala: mas que mal educado? Você cresceu tomando um cafezinho da manhã.
Ele comeu acordando para ir trabalhar. Você tinha meio-dia, almoçava, ele ia atrás de comida. Você tinha o cafezinho da tarde, você tinha a cobertinha, o beijinho da mãe. Você tinha as etiquetas de garfo, colher, faca. Ele comia com a mão. Aí quando cresce, isso fica dentro da gente. Tem uma graça para nós. E isso, eu queria que você nunca se esquecesse disso. Jonas está em pecado, não está? Jonas não está em pecado quando ele está dentro do barco? Está ou não está? Responde aí, que você tem que entender o que eu estou falando. Jonas está em pecado dentro do barco, sim ou não? Estava sozinho? Não. Tinha sido abandonado por Deus? Não. O que eu estou querendo dizer para você? Isso é graça. E Jesus usa uma palavra que eu não faço isso, você não faz, porque a gente é muito falho. Mas Jesus diz o seguinte: eu vim buscar. Ele diz o seguinte: eu estou procurando. Como se procura? Parado? Está procurando quem está achado ou quem está perdido? Quem está aqui dentro da igreja, teoricamente, está perdido? Teoricamente, não. Então quer dizer que Jesus está aí dentro de uma boate, aí achando alguém. Talvez tem crente dentro de uma boate, e Jesus está lá falando: sai daqui, sai daqui. E ele está lá incomodado, está lá incomodado. A graça está buscando eu e você. A misericórdia está buscando eu e você. Pedro, quando escreve a sua segunda carta, no capítulo 3, ele diz o seguinte: tem um monte de gente zombando, não tem? Ele escreve isso lá. Ah, não, Jesus não volta não. Isso daí, ó. Quem escuta que Jesus vai voltar, desde que veio para a igreja, levanta a mão. Quem escuta, desde que chegou na igreja aí? Desde que eu cheguei também escuto. Mas se Jesus não tivesse voltado já, talvez eu não ia para o céu. Aí Pedro diz o seguinte, ó: voluntariamente eles estão zombando. E alguém até diz: mas Deus não faz nada. Deus está vendo e Deus não faz nada. Aí o texto lá diz o seguinte: não é que Deus não faz nada, gente. É que Deus é benigno. Ele está querendo que todos vão condenados? Que todos sejam salvos. Então todo mundo hoje que não conhece Jesus, que está fora, a palavra de Deus está dizendo: eles têm que escutar para ser salvo. Mas como eles vão ouvir se não há quem pregue? Como eles vão ouvir se eu e você que está aqui, que conhece a verdade, não falar de Jesus? Aí você não precisa levantar a mão. Quem aqui falou de Jesus hoje para alguém? Não precisa levantar a mão. Quem aqui hoje tem as suas redes sociais, todo dia um versículo que não custa nada? Um versículo, tuf. O status de WhatsApp, um versículo todo dia. Um versículo todo dia. Um versículo todo dia. A gente faz um dia. 2 dias. Ah, para que todo dia? Ninguém lê isso. Lê, irmãos. A pessoa lê. E não é para todos lerem, é para quem lê. Eu não prego para quem, para todo mundo. Eu ouvo para quem. Eu prego para quem escuta. Errando o português. Você está pregando ou você está querendo parar de pregar? Você está cantando ou está querendo parar de cantar? Você está querendo congregar ou está querendo parar de congregar? Qual que é o teu posicionamento hoje? Eu e você temos uma dificuldade e só podemos resolver ela em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia aí comigo. Efésios capítulo 2. Vamos ler o 8 e o 9? Efésios capítulo número 2, 8 e 9. Acharam? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então não adianta ficar aqui dizendo: não, mas eu vou. Olha, eu deixei a minha vida por evangelho. Sai fora. É pela graça. Só que é mediante fé. Não é mediante obra. A fé é uma certeza do que eu não vejo.
Você e eu somos salvos mediante a fé em Cristo. Eu creio em Jesus. Isso me traz a presença do Espírito Santo. Ele vai me transformando e eu vou cada dia sendo o quê? Pior. Mentira. Eu vou sendo melhor. Mas eu ainda erro, pastor? Erro. Mas eu ainda falho? Falho. E quando eu errar, o que eu faço? Filhinhos, não pequeis. Mas, se pecar, se acontecer, o que é que eu faço, irmãos? Saio da igreja, pastor. Não. É assim, ó. Caiu, faz assim, ó. Oh, meu Deus, perdão. Ô, gente, perdão, hein? Vou ter que ficar uns dias aí orando mais, jejuando mais. Mas eu volto, hein? Passo uma semaninha orando mais, lendo mais Bíblia, depois falo, estou pronto. Mas a gente também quer cumprir o que o mundo disse. Errou? Bora! Quando? Para sempre. Para sempre. Para sempre. Perceba, não faz sentido isso. Por isso que você hoje tem que entender o seguinte: eu sou um pecador, eu preciso da graça, eu preciso. E quando eu aceito a graça, eu vou sendo transformado de glória em glória, de glória em glória. Agora uma pergunta. Me matriculei no curso, qualquer curso. Estou com a matrícula pronta. Já sou profissional naquilo que eu me matriculei? Não. O curso é de 5 anos. Eu frequentei 2 anos e meio. Eu sou profissional daquilo que eu me matriculei? Não. Esse é um problema do cristianismo atual. A gente quer sempre alguém dizendo, vai, vai, não é assim? Continua, continua. Irmãos, por favor, pare de buscar palavra emocional para ler Bíblia. Pare de buscar palavra emocional para orar. Pare de falar, não, mas eu preciso de alguém me motivando para ir para o culto. Meu irmão, quer mais razão que você é salvo pela graça? Você pegar uma outra religião, seja qualquer religião, hein? Eles conhecem tudo da religião deles. E tem umas religiões que tem um dos nomes esquisitos, irmãos. Bem esquisito. E eles decoram aqueles nomes. Eu falava com uma pessoa que não é da nossa religião, e a gente tem outra. Sabia que ele me falou o seguinte: às vezes o negócio lá me pede para ficar 6 meses sem ter relação sexual. E eu fico. Eu falei, rapaz, ele fica para fazer o mal 6 meses sem ter sexo. Fico 6 meses sem comer doce. Mas por que eu falava? Ele falava assim, não, porque é uma ordem dele. Eu falava, Jesus, por isso que nós estamos apanhando. Nós não queremos nem vir no culto. Nós não queremos nem vir no culto, irmão. Tem irmão que não quer mais vir na igreja. Tem irmão que não lê a Bíblia. Se você não vir no culto e ler a Bíblia em casa, eu ainda até vou falar, ok, vai. Porque se você ficar sem vir no culto e ler Bíblia, você vai ver que precisa vir no culto. Está entendendo? Quem fala assim, eu não vou na igreja, mas eu leio a Bíblia em casa. Daqui um pouquinho ele volta. Por que você voltou? Não, eu li na Bíblia que eu tenho que ter comunhão, que eu tenho que compartilhar, que eu tenho que estar junto. Perceba que o diabo continua por aí fazendo sua algazarra, mas nós temos um Deus tentando nos ajudar a vencer. Nós temos um Cristo tentando nos dizer para nós, ei, para com isso, deixa eu te usar, abre o teu coração. Quando errar, confesse e deixa, pelo amor de Deus. Mas entende isso aqui, ó, graça. Olha o que diz Tito no capítulo de número 2, versículos 11 e 12. Abre aí, Tito, capítulo de número 2, e os versículos de 11 a 12. Acharam? Porque pela graça de Deus, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo o quê? Salvação só para mim, mentiroso, para todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivemos nesse presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor, Jesus Cristo. Olha o que diz 1 Pedro, abre aí, capítulo 5, versículo 10.
1 Pedro 5,10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vai te destruir, é isso? Te aperfeiçoará, te confirmará, te fortificará e te fortalecerá. Perceba, é em Cristo que você é fortificado, restaurado, transformado. Agora, enquanto eu estou com minha talhadeira e minha marreta, tentando fazer obra em mim mesmo, eu continuo assim, decepcionado. Por que você está decepcionado? Eu pequei. Se arrependeu? Não, então se arrepende, pronto, acabou. Tem gente que se incomoda quando eu falo para alguém assim: pastor, mas não vai deixar. Irmãos, ele já se arrependeu. Não, pastor, mas tem que dar uma disciplina. Ele já está em disciplina. Mas o senhor não falou para a igreja. Ah, tá, tem que falar da vida dos outros, né? Tem que expor os outros, meu irmão. Mas quando for você quer que eu exponha você lá na frente? Perceba, nós queremos que alguém sofra, que alguém, irmãos, ele já sofreu na cruz, e essa cruz sofrida foi para dizer para mim e para você: ei, dá para continuar depois de pecar, dá para continuar depois de errar, mas é preciso se arrepender, e quem se arrepende, deixa. Esse é um ponto. Eu brinco sempre, aqui tem um Marco, que vai embora, irmãos. Oh Dio santo, nostro italiano, va via. Mas va bene, ritorniamo qua. Vede que falo em português. Agora Lui é magrinho. Mas era fortão, hein? Comia tudo, né, Marcos? Chegou lá, o médico falou: para de comer. Parou. Olha lá, ficou bonitinho. O médico falou: tem que andar. Mas eu estou cansado, tem que andar. Ele anda 100 km por dia. Né? O que eu estou dizendo para você? Quando você entende a gravidade do pecado, você faz o quê? Deixa. Se comer, morre. Enquanto você tem dúvida, você continua comendo. Quando você entende, você fala: isso mata? Mata. Aí você para de comer. Faz um teste. Quem está aqui? Ó, quem está em casa, quem está aqui. Um teste, ok? Você vai fazer a partir de amanhã. Você faz se quiser. Faça jejuns durante 7 dias. Não, 7 não, senão os outros vão falar que eu estou fazendo algum movimento estranho de perfeição. Não. Escolhe pelo menos 5 dias. Faça jejum, leia a Bíblia todo dia e ore meia hora todo dia, ok? Quando acabar os 5 dias, peça uma oportunidade para mim, para vir aqui na frente, que eu vou te dar. E você vai ver como você vai entender o que significa comunhão com Deus. Você vai entender o que significa ter um momento com Deus. Deus te diz o que falar, Deus te diz como falar, e quando alguém escuta, entende que foi Deus que mandou você falar, e que o que você falou tem aplicação na vida pessoal. Eu não vou perguntar quem vai fazer, porque eu posso me decepcionar. Então, eu não sou perfeito, eu preciso da graça, e eu vivo no meio de pessoas. E no meio de pessoas existe o quê? Confusão. Ou não? Tem problema entre nós. Sabia que na Bíblia mostra que 2 homens de Deus brigaram? E brigaram feio? Vamos ler? Abre aí. Atos capítulo 15. Por que a Bíblia escreve isso, né, irmãos? Pensou? Pastor Valdomiro e Hélio tiveram não pequena discussão. E foi cada um para o lado. Não ficaram juntos não conseguiram não. Olha lá, o versículo de número 36. Acharam? Vamos ler? Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé, olha só, humilde Barnabé. Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João Marco, chamado Marcos. João, né, chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E olha o que está escrito aqui, irmãos. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre.
Olha só, Marcos pisou na bola. Pisou na bola. Parou de vir nos cultos, parou de fazer visita com eles. Parou. Só que Barnabé falou o seguinte: rapaz, Marcos é bom, ele só está um pouco turbo, vamos levar ele. Só que Paulo ficou raivinha. Falou, não vai não. Aí o texto diz o seguinte, ó: e tal contenda houve, que se apartaram um do outro. Irmãos, brigaram feio mesmo. Você está pregando de amor, mas você não está amando, desse jeito. Sai daqui você, ele abandonou a obra do Senhor. Então tá bom. Se você ler a Bíblia, você vai ver que lá no final, Paulo está para morrer. Sabe o que Paulo fala? Por favor, chama Marcos. Ele é útil para a obra do Senhor. O que é que Paulo disse? Errei. Vou corrigir, porque eu errei. Você tem que entender que às vezes um conflito entre eu e você não pode tirar a comunhão entre eu e você. É conflito, somos humanos, vamos ter momentos de dificuldade de entender. Quantos assuntos geram discussão? Quantos assuntos você fala pode, o outro diz não pode? Ah, o pastor falou que isso não pode. Aí você fala o quê? Eu não penso assim, não é assim? Ah, lá na igreja ensinou que isso não pode. Aí alguém diz, não, eu não penso assim. Aí começa os dois, pim, pim, pim. Até uma hora que sentam aqui e sentam ali. Eu, como pastor, vejo tudo isso. Por quê? Às vezes tem dois irmãos ali, toda a vida. Aí chega um dia, um senta ali, outro senta ali. Eu já olho e já falo, meu Deus, tiveram tal contenda, que tiveram que se separar. Mas nessa noite, em nome de Jesus, deixa Jesus te ajudar, deixa Jesus te proteger. E quando você tiver essas coisas, espera com paciência, comporta-se bem, e Deus ajuda você a arrumar essas coisas. Existe uma coisa que a gente precisa orar, né? Olha o que diz Colossenses capítulo 3:13, olha aí. Deus é muito bom, viu, irmãos? Você pensa, né, irmão? Se Paulo e Barnabé brigou, pensa nós. Eu fiquei pensando nisso hoje e pensava, né, escrever. E o pastor teve tal contenda com Valdes que se separaram. Você já pensou tal contenda? Acharam aí Colossenses 3, o versículo número 13? Suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, pronto. Você não foi perdoado quando pecou feio? Perdoa o outro. Você não quer ser perdoado quando errar com alguém? Perdoa também. Precisamos orar a Deus, irmãos. Precisamos aprender isso. Nós não somos perfeitos. Vai ter hora que eu vou falar com você, você não vai gostar. Vai ter hora que você vai falar comigo, eu não vou gostar. Aí a gente tem que entender o seguinte: suportar e perdoar. Porque tem gente que suporta, mas não perdoa. Tem gente que fala mal de todo mundo, onde vai? Está errado. Não fale de ninguém. Vai ficar raiva alguém, porque alguém às vezes viu e falou, não, irmão. Quer falar dele, vai falar para ele. Para mim não. Eu tenho que suportar ele e perdoar. Se você só está suportando, está errado. Porque dentro de você tem ódio, tem mágoa, tem raiva. Perdoa. Mas por que eu vou perdoar? Porque Cristo te perdoou. Simples. Então entenda que nós vamos ter essa dificuldade. E você... Abre aí Efésios 4, 2 e 3 para a gente parar nessa noite. Eu paro por aqui. Com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros. O versículo 3. Procurando cuidadosamente manter a unidade no Espírito, no vínculo da paz. O que ele está procurando, irmãos? Aquele irmão ele é difícil, a gente já sabe que ele é difícil. O que a gente tem que fazer? Cuidadosamente manter a comunhão. Paz do Senhor, meu irmão. Oi, querido irmão amado. Por que você está assim? Não, é porque esse irmão é delicado. Então eu estou cuidadosamente, eu estou buscando manter com ele a unidade. Perceba, a Bíblia ensina tudo, irmãos. Tem irmão que é chato mesmo, chato. Mas aí eu vou procurar, o que é cuidadosamente? Eu preciso entender como que ele é. Não, aquele ali não gosta disso, aquele lá... E é normal, ninguém aqui é igual. Se eu faço isso, eu consigo alcançar o vínculo da paz no Espírito. Por quê? Eu estou procurando
cuidadosamente manter a paz. Está procurando paz ou não? Não, comigo não. Quando me vem a doida, eu falo. Eu sou direto. Não, você é inconveniente. Quer falar da roupa, quer falar do cabelo, quer falar do corpo, guarda um pouco a sua voz. Vamos buscar um ao outro. Falei, aquele irmão ali é chatinho, eu vou pegar ele. Tem um irmão aqui que era bem chato no começo, mas agora é legal. Ele sabe que eu estou falando dele. Mas era chato porque ele não conhecia ele, entendeu? Mas ele está aqui, mas ele é legal agora. Agora eu dou beijinho na careca dele. Falei quem é. Eita. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar ao Senhor.